O sexto tema é Christopher Shakespeare ou William Marlowe, novos instrumentos de investigação literária. William Shakespeare e Christopher Marlowe. Nesse livro, olha só que coisa surpreendente, ó. Robert Matthews, 25 grandes ideias, com esse método aí, eu tentando falar inglês. Como a ciência está transformando nosso mundo. É da Zahar, no Brasil, e no original é da 2005, no original. E no Brasil, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2008. Na página 43, o autor participou com outra pessoa. Uma coisa surpreendente. O estudioso computadorizado de Shakespeare. Tom Merriam e eu. O autor, Robert Matthews. Eles fizeram um programa de computador que comparou as obras. Isso é muito interessante. Diz aqui, algumas de suas obras iniciais, Shakespeare, traz sinais de ser versões melhoradas de romances escritos por seu grande contemporâneo Christopher Marlowe. O Marlowe nasceu em 1564, morreu em 1593, apenas 29 anos entre datas. Shakespeare viveu, além de 93, mais 7 anos e mais 16. Ele viveu de 1564, a data de nascimento, o ano de nascimento é a mesma, mas a data da morte difere, vai 23 anos além. Então ele viveu 52 anos. O Marlowe viveu 29, imagina. E ainda é falado até hoje. E o Shakespeare 52, com todas aquelas obras. Eu não acho que Shakespeare seja um açougueiro. Não por ser açougueiro, porque qualquer profissão é honrosa. Einstein, que é o caso mais citado, era trabalhador de escritório no órgão de patentes em Berna, na Suíça. Qualquer um pode, de qualquer profissão, fazer alguma coisa relevante. Existem inúmeros casos de história. Não é por ser açougueiro, mas é porque sobra pouco tempo, No caso de Einstein, ele ficava sentado à mesa, esperando as patentes, e fazia as buscas no tempo de folga, do mesmo modo que eu faço lá quando não estou servindo a população, faço outras coisas. E ele também pensava, principalmente pensava e fez todos aqueles experimentos mentais e fez avançar a humanidade tanto. Não é a profissão, é o fato de não sobrar tempo. Ademais, as características das obras são de uma pessoa que conhecia as coisas da Itália, o fundo cultural italiano, o fundo cultural nórdico, conhecia profundamente a língua a ponto de inventar um grande número de palavras do inglês, que são devidas a ele, no caso Shakespeare. E as obras são muito bem encadeadas, existe um fundamento literário, um estilo, enfim. Eu creio que alguma pessoa da academia deveria aprofundar o assunto para investigar quais dos contemporâneos de Shakespeare vivendo na Grã-Bretanha teriam nascido um pouco antes e morrido um pouco depois, ou nas mesmas datas, que pudesse ter se apropriado de uma personalidade, que é bastante esquisito, roubado uma identidade. Uma pessoa que vivesse com muito tempo livre para pensar todas aquelas coisas, que tivesse viajado para a Itália, para o norte, ou que tivesse acesso a bibliotecas, que fosse, por exemplo, um embaixador, que fosse um nobre, que fosse isso, que fosse aquilo. Uma pessoa com várias características pertinentes.
deveria enquadrar. Uma pessoa, para ser Shakespeare, deveria ter essas e essas características, digamos 20. E aí, quem daquele tempo tinha essas 20 características? Inicialmente eu pensei que fosse Marlowe. Não só eu já tinha pensado antes, como o texto de matemática ali, bastante criativo, me conduziu a isso. Mas acontece que o Marlowe morreu 23 anos antes de Shakespeare. Ele não poderia ter feito todas as obras de Shakespeare. Né? Pode ser que Shakespeare, como está indicado ali, tenha se apoderado das obras de Marlowe. Mas assim por diante. Só que é preciso investigação científica, metódica, cuidadosa, detalhada, apegada aos fatos, sem gerar hipóteses extemporâneas, sem criar hipóteses. Como disse Newton, né? Não assumo hipóteses. Não faço hipóteses no sentido de que não invento fatos, não invento a realidade. Tem que ir lá no campo e medir o campo. Então alguém poderia fazer isso, alguém da academia, da universidade mundial, fazer isso, essas tarefas, não só para Shakespeare, como para vários outros grandes literatos sobre os quais paira a dúvida de criação.